eu vou começar. Conforme foi anunciado, então hoje eu vou mudar de tópico e o tópico para essa semana e talvez até um pouco o início da semana que vem, vai depender um pouco da velocidade, vai ser um trabalho com Jairo Bocchi e Arthur Ávila sobre cociclo uniformemente hiperbólicos, de fato mais específicos, mas bom, então isso é junto com então, o contexto geral do cociclo seria cociclo lineares, cociclo lineares seria considerar uma base X, tipicamente um espaço métrico compacto, por exemplo, uma dinâmica na base F, que seria tipicamente um homeomorfismo, e acima disso, então essa base, em geral, a gente vai assumir que é conhecida, e a gente está interessado no que está acontecendo num fibrado então, E poderia ser um fibrado vectorial, mas de fato, em nosso caso, vai ser simplesmente um produto. Um fibrado vectorial e vai ser tema acima dessa dinâmica pequeno f, uma dinâmica f grande, no fibrado, que é tal, então, por definição, linear nas fibras. Então, o exemplo, obviamente, o exemplo mais, digamos, importante é o exemplo da aplicação tangente. F seria, X seria uma variedade. Então, E seria o fibrado tangente e F a aplicação tangente. Mas, de fato, o ponto de vista vai ser diferente. A gente vai descoplar está acontecendo na fibra que está acontecendo na base, assumindo que a base já está conhecida. O problema desse exemplo, obviamente, é que você tem que conhecer, uma vez você conhece a base, você conhece a fibra, mas do outro lado, quando você não conhece, não ajuda. Então, aqui, no oposto, para descoplar o problema, vamos assumir F, pequeno f conhecido, e deixar o f variar para estudar mais as possibilidades. Isso é, bom, muita gente já estudou esse problema, e depende um pouco que tipo de X você vai considerar. O exemplo, os dois exemplos extremos, seria dizer, o exemplo perfeitamente quase periódico, seria considerar X sendo um toro e F, digamos, uma rotação irracional. Isso já foi muito estudado. Por exemplo, você certamente ouviu várias palestras do Arthur sobre cociclo tipo Schrödinger e cociclo mais gerais. No caso digamos, da fibra CR2 com o grupo SL2R, mas tem exemplos mais gerais também. Nós vamos considerar o exemplo exatamente oposto, onde F é, digamos, perfeitamente hiperbólico. Você poderia pensar em X, digamos, um toro e desta vez F o anosófo, mas de fato vamos considerar uma situação mais topológica, onde X vai ser sigma, um subshift de tipo finito. Então, sigma, obviamente, F vai ser o shift.
Bom, e essa situação que nós vamos considerar, uma vez que, digamos, X e esse exemplo não serve realmente de considerar uma situação fibrada, podemos diretamente pensar num produto, já que X é totalmente desconexo, e vamos considerar o caso mais simples, o caso não comutável, não trivial, mais simples, onde a fibra é R2. Então, vamos considerar essa situação. Onde agora a dinâmica acima é dada por o shift na base, e então uma matriz A, dependendo do ponto X, então em geral seria dada por uma aplicação com, vamos assumir determinante a gente pode, digamos, a parte do determinante, uma parte comutativa que não interessa muito, então vamos assumir que essa aplicação tem valores no grupo SL2R, e finalmente uma última hipótese, uma hipótese que essa matriz só depende do fato da coordenada de índice R, X, então é uma sequência um alfabeto, então esse subshift vai ser um subshift de um certo alfabeto A, então os pontos aqui são sequências no alfabeto A, e estou assumindo que a dependência do X é uma dependência muito simples. Alors, por que fazer isso? A razão principal é de ter assim naturalmente um espaço de parâmetro que é de dimensão finita. Que é nada mais que o SL2R potencial D, digamos, D, o número de letras no alfabeto A. De fato, eu acho que nesse contexto eu prefiro chamar de N, mas bom, isso. Bom, isso é a primeira coisa. Então, vamos considerar cociclos bem especiais, cociclos desse tipo. E também não vamos olhar todas as possibilidades, todas as propriedades possíveis dos cociclos. A gente vai se concentrar nas propriedades mais elementares e considerar a propriedade de uniforme hiperbolicidade. Então, o H vai ser o conjunto de alpha então, de parâmetros, tel que o cocicle associado é uniformemente hiperbólico. Bom, a definição é a definição usual, isto é, você vai ter uma decomposição, a condição de hiperbolicidade uniforme, e ter essa decomposição usual do espaço, da fibra, duas. Alors, como o determinante é a decomposição sempre vai ser em subespaço de dimensão uma decomposição invariante. Hx e S aí. É a mesma coisa com EU. Então, decomposição invariante e alors, uma notação que eu vou usar quando você olha Fn de XV, você obtém sigma n de x é uma matriz
aplicado avec que vous notar AN de X, et o produto A de Fn menos 1 X até de X. Então, AN de X V é menor que C lambda NV, aqui VM e S, e a propriedade correspondente para N negativo, quando V é U. Desta vez, obviamente, lambda menos N. Ok, então a definição usual de hiperbolicidade uniforme. Então, esse conjunto de parâmetros é, obviamente, aberto no espaço de parâmetros, nesse espaço de dimensão finita, e o objetivo é descrever, ter uma descrição. Alors, vamos ver que tipo de descrição. Descrever H, isso quer dizer entender as componentes conexas DH, entender o bordo DH, e coisas adiante. SEM, que eu posso logo dizer é que, talvez de modo um pouco surpreendente, a qualidade das respostas que a gente tem aqui depende bastante do subshift sigma que aparece aqui. Isto é, quando o sigma é o subshift completo em dois símbolos, vamos ver que a gente tem mais ou menos, isso vai só aparecer pouco a pouco, mas eu ia dizer que sabemos basicamente responder em todas as questões naturais que a gente pode encontrar nesse contexto. A gente tem realmente uma descrição bastante boa, completa, desse conjunto H, nesse caso. Isso, bom, vai aparecer, não hoje, mas a próxima vez, quarta. No caso de um subshift completo ainda, com mais de três símbolos ou mais, bom, temos, eu ia dizer, vários resultados. Mais algumas questões em aberto. Eu ia dizer que no caso de subshift gerais, pode ser até com poucos símbolos, depende um pouco de... nesse caso, temos alguns resultados, mas depois muitas questões. Ok. Eu vou hoje explicar alguns resultados que valem em todos os casos, que não separam esses três. Digamos que vale já, nesse caso, mais geral, mas depois veremos nas próximas aulas resultados mais específicos desses casos e, sobretudo, desse caso. Dos dois, de fato. Ok. Eu vou começar com uma pequena observação que vale num contexto até mais geral que aquele que eu introduzi, mas que é específico da dimensão 2, de ficar em SL2R, mas que não é específico dessa dinâmica
hiperbólica na base. Então, voltamos no caso de um X métrico compacto, com F homeomorfismo. Suponha que A de X para SL2A seja uma aplicação contínua. Então, isso define um cociclo, uma aplicação de X, que vou ainda chamar de A, que é X, V, Fx, A de XV, F é dado. Então, uma pequena proposição é que nesse contexto, checar a hiperbolicidade, A é uniformemente hiperbólico, isto é, o cociclo é uniformemente hiperbólico, se é somente assim, os produtos vão ser Fage, esses produtos que aparecem iterando, crescem, a norma desses produtos cresce exponencialmente rápido. Isto é, existe C lambda, alors maior que 1 aqui, tal que isso vale para cada n positivo. Alors, obviamente, isso é ligado à dimensão 2, porque dimensão maior, eu poderia ter essa propriedade e ter alguma direção neutra, por exemplo, sem prejudicar o crescimento das normas. Bom, eu estou... Deixa eu dar uma prova desse fato. Para provar isso, eu vou anotar M-zoom de M, se M é uma matriz MSL2A que não é uma rotação. Então, quando não é uma rotação, existe um vetor que é mais contraído que os outros, que minimiza, alors o vetor unitário, um vetor unitário que minimiza a norma da imagem do vetor. Então, um pequeno lema é o seguinte: se você tem duas matrizes, M', MSL2R, que tem normas comparáveis, isto é, normas razoavelmente grandes e comparáveis nesse sentido, M isto é, a norma de M' se compara com a norma de M com uma constante Césaire e a norma de M é maior que Césaire. Então, em particular, as duas normas são maiores que 1, então nenhuma das duas é uma rotação. Então, você pode considerar o ângulo formado por, alors, deixa eu checar. Sim. Eu estou dizendo que o ângulo entre o vetor mais contraído por M e o vetor mais contraído por M', o produto, esse ângulo é menor ou igual que C1, uma constante que depende de Césaire, versus a norma de M',
menos 1. Bom, se M' M fosse uma rotação, essa norma seria 1. Então, essa constante, esse número aqui seria maior que, seria um valor constante não especialmente pequeno. E, então, nesse caso, eu nem vou falar, de fato, não estou interessado nesse vetor, estou interessado nessa desigualdade quando esse termo aqui é razoavelmente pequeno. Isso quer dizer que essa norma aqui é maior que 1, a norma dessa matriz. Isto é, nesse caso, eu posso definir esse vetor. Alors, você pode checar isso imediatamente. Quando você escreve M e M', você escolhe a base onde M, depois de uma mudança para uma rotação, duas rotações, uma no início e uma no final, você vai conseguir escrever M como uma matriz diagonal, onde lambda é a norma de M. Depois você escreve M' na forma, acho que o nome da linha cos θ, sin θ, cos θ. Então, isso, digamos, você, depois de fazer mudanças por rotações no início e no final, duas mudanças separadas, você sempre pode considerar esse caso aqui. Eu acho que... Deixa só checar que eu escrevi na direção certa. Sim. Ok. E depois você calcula M' M e vai checar imediatamente isso. Okay. Então, bom, isso dá a estimativa que está aqui. Ok. Agora, tendo o lema aqui como a proposição segue, você vai primeiro considerar a sequência, então, a sequência é menos de AN de X. Eu pretendo que essa sequência vai convergir exponencialmente para um limite que, no final, vai ser o vetor estável, já que a gente vai provar que é uniformemente hiperbólico, vai corresponder ao vetor unitário, um vetor unitário na direção estável de X. Alors, quando eu falei vetor unitário mais contraído, eu estou realmente pensando num projetivo. Não quero distinguir o vetor do vetor oposto, é a mesma coisa aqui. Então, é realmente uma direção, mas eu estou escrevendo um vetor para poder escrever normas ou coisas, não. Pensar ângulos e coisas assim. Ok? Então, isso segue do fato que quando você... Isso segue do lema. Isso segue do lema porque, dado n, x e n, grandes, digamos, eu vou escrever a relação de cocicle. Enfin, desculpe, la outra, oui, sim. Então, eu quero aplicar o lema tomando M igual a isso. Então, dado x e n, eu vou escolher M de jeito que isso, a norma disso vai se comparar com a norma disso. Eu posso fazer isso, então o n de x, por hipótese, vai exponencialmente para o infinito. Então, eu vou ter que esperar isso para cada x. Então, uma vez que eu fixei o n, eu vou tomar o m do valor correto para que isso seja mais ou menos desse tamanho. Então, existe um m tal que isso seja bom. Então,
agora eu vou tomar M igual a N de X, M' igual a isso. Então, de fato, essa hipótese vai estar satisfeita. Então, isso quer dizer que o ângulo esse ângulo vai ser exponencialmente pequeno, já que esse produto aqui, a norma desse produto. O M depende do M? Sim, absolutamente. E o C1 também depende do M? Não, o C1 depende só do C0. Mas o C0 depende do... Não, isso vai ser exponencialmente grande. Agora, isso faz parte da hipótese. Hein? Então, eu começo com os valores pequenos do M, 0, 1. Eu sei que isso vai exponencialmente para o infinito. Então, a certa altura, eu vou passar perto, o valor vai passar perto desse valor. E perto dentro de uma constante que depende só da aplicação A. A constante depende, eu concordo, da aplicação A e a continuidade do A. Enfin, o A é limitado, então cada vez que eu estou fazendo o produto, a norma pode aumentar por um fator dado, mas não mais que um fator dado. Então, O C0 depende do M linha. não, o C... bom, desculpe, eu deveria botar dado M', dado C0, não, o C0, se o M' satisfaz isso, com alguma constante C0, então a constante que aparece aqui só depende do C0. Ok, desculpe, é isso que... Ok? Sim, exatamente, oui. Bom, isso eu resumi botando a dependência de C1 como dependendo só do C0, mas eu deveria ter explicado que é independente de M e M'. Ok? Então, voltando aqui, você tem uma equivalência, você encontra uma equivalência de normas aqui com uma constante C0. Alors, C0 que depende da aplicação A, mas não depende de N de X. Isto vai me dizer aqui uma coisa que vai ser exponencial. Bom, isso depende de A, mas não depende de NX. Isso está ficando exponencialmente pequeno em termos de N ou de M. Enfin, digamos de qualquer jeito, em termos de M mais N. O AM do Fn de X tem a mesma ordem do AM? Eu estou escolhendo N tal que... Desculpe. Dado Xn, ok? Isso ficou exponencialmente grande. Escolhe o M, tal que a M de Fn de X seja da mesma ordem. Então, eu vou só parar. Isso está ficando Desculpe. Então, uma vez você fez essa escolha, você está na situação do lema. E aplicando o lema, como isso é uma constante que só depende de A, e isso está ficando exponencialmente grande, então pequeno depois de tomar o inverso, você vê que esse ângulo é exponencialmente pequeno. Mas o mesmo argumento está dizendo que se eu faço a mesma decomposição, mas escrevendo isso, em vez disso, ainda eu tenho alguma coisa, os dois termos ainda são da mesma ordem com uma constante diferente. Um C' 0, mas uma constante que, de novo, só depende da aplicação A inicial, não depende de N, não depende de X. Ok? Então, a mesma decomposição, essa decomposição, agora está dizendo que esse ângulo aqui é exponencialmente pequeno. Então, juntando os dois, você vê que o ângulo entre S e S
e exponencialmente pequeno, que vai garantir a convergência exponencial. Ok, então isso é o primeiro passo. Eu não preciso mais do lema. Como consequência disso, você vê que o S de x, aplicando a n de x, a ES de x, e comparando isso com a norma de AN de x, você vê que isso vai exponencialmente para zero. E no futuro, no final, o ES de x vai ser contraído. No momento, eu não estou pretendendo ainda que ES de x é contraído, e só estou pretendendo que a dilatação do ES de x é menor, exponencialmente menor, menor por um fator exponencial, menos pequeno, que o máximo da dilatação. Isso é porque, bom, por definição, esse vetor é contraído e você está numa distância exponencialmente pequena desse vetor. Então, você vai ganhar um fator com relação, fazendo a decomposição do ES de x com relação ao vecteur de contraction maximale e ao vecteur de dilatação maximale, a componente no vecteur de dilatação maximale é exponencialmente pequena. Isso que explica isso. Ok? Então, em particular, uma consequência disso é que o vector é invariante, isto é, A de x aplicado a ES de x vai ser ES de f de x. Isso simplesmente porque o vector, digamos, existe um vector v e um só que tem essa propriedade. Poderia não existir, mas se existe um vector que satisfaz essa propriedade, certamente é único, porque essa condição está determinando o intervalo de tamanho exponencialmente pequeno para cada n. Então, essa propriedade implica essa por unicidade do vector v, tal que esse limite a n de xv sobre a n de x tende para zero exponencialmente rápido. Tal que é satisfeito. Bom, você já tem um fibrado invariante, e só checar agora, finalmente, que, o limite sup, então vamos chamar de θ esse limite sup, quando n vai para o infinito, x mx, de a n de x e s de x, alors, sobre n, desculpe, sobre n logarithme disso. Alors, θ é, alors, eu quero mostrar que isso é negativo. Bom, mostrando que isso é negativo, eu vou, de fato, ter mostrado que essa direção gerada aqui é um espaço estável, e depois, trocando f e f menos 1, eu vou ter também uma direção instável, e vou concluir que é uniformemente hiperbólico. Alors, para mostrar que isso vale, eu vou assumir no oposto que θ é maior ou igual que zero. Então, eu vou escolher
eu vou escrever a matriz numa base, eu vou escolher o vector que eu já tenho, para escrever a matriz A de x na base A de x, 1 sobre A de x, B de x, onde então eu botei o primeiro vector e S de x na primeira coordenada. Multiplicando, eu vou também escrever a n de x igual a n de x, bn de x, 1 sobre a n de x, onde as relações de cociclo agora são, bom, sobre A é a mesma. Então, A de x é positivo aqui. Eu vou, não, tá bom, não preciso. E sobre B, não, eu acho que sobre, então deixa checar, bom, eu posso multiplicar, então vai dar Bm a n, mais 1 sobre AM de Fnx, eu acho, então, deixa, eu escrevi a fórmula par langue, AM de Fnx, Bn de x, ah oui, non, já eu quero usar noutra direção, mais Bm de Fnx sobre a n de x. Ok. Bom, então eu vou introduzir, então estou assumindo isso, eu vou introduzir outra constante que é o lim sup do sobre n logarithme de Bnx. Então, o θ, por definição, é lim sup 1 sobre n logarithme de a n de x. Quando n vai para o infinito, x é variável. Aqui eu vou tomar o lim sup dessa quantia, mas eu vou restringir o lim sup a sequências tais que esse lim sup é realizado. Então, eu só estou considerando essa quantia quando isso está ficando perto do θ correspondente. Ok. Então, eu pretendo que eu vou chegar a uma contradição, porque, de um lado, vou deixar. De um lado, eu certamente tenho essa relação. Isso segue do fato, bom, infelizmente, do fato que eu acabei de escrever, que, como eu expliquei, que eu acabei de apagar aqui, que era essa. Que isso estava ficando exponencialmente pequeno. Isso é a n de x. Valor absoluto. Então, isso é o sup das matrizes, mas se a n de x está ficando, a tendência é ficar maior que 1, enfin, o logaritmo ficar positivo, então, certamente, não vemos daqui, tem que, então, essa norma aqui tem que ser relacionada com o Bn. Ok? Então, quando eu estou com uma sequência satisfazendo isso, o Bn de x correspondente, por causa da relação, isso estava indo exponencialmente para zero, isso implica isso.
o bx vai para o infinito mais rápido que o a de x. Enfin, bn de x vai mais rápido que o n de x. Mas do outro lado, a relação que está aqui vai me dizer que ômega é menor ou igual que ômega mais θ sobre 2, de novo na hipótese, com essa hipótese. O ponto é o seguinte, no longo de uma sequência, no longo de uma sequência onde 1 sobre n, bota 2n aqui, ou escreve n, vamos usar m mais n, digamos, suponha que isso, em valor absoluto, seja da ordem de θ potência n mais m. Então, como θ foi definido como lim sup, isso vai implicar, se m e n são grandes, que isso tem que ser da ordem de θm e isso da ordem de θn, em valor absoluto. Não pode perder nada porque θ já foi o máximo possível. Então, se não for exatamente dessa ordem, você iria perder e não iria conseguir isso. Mas agora, se você... Então, isso quer dizer que quando eu vou considerar o m mais n aqui, tal que isso realiza o máximo aqui, o ômega aqui, tanto o m e o n, então, isso quer dizer que o m, esse está realmente da ordem de θ, tanto o m como o n já estava nessa situação. Okay? Você pode tomar m e n da mesma ordem, mas não precisa ser independente, pode tomar 2n aqui e a n no ponto fnx, a n no ponto x, é suficiente. Então, nesse caso aqui, você vê que você vai ter um θ potência m, ômega potência n, e aqui um θ potência, um ômega potência m sobre θ potência n, mas agora com, então, isso vai dar alguma coisa da ordem de ômega potência. Alors, tomando m da ordem de n, vai dar ômega 2n de um lado e do outro lado ômega n θn, e um termo não significativo, digamos aqui, que seria ômega n sobre θn. Então, você tem uma dominação assim, e comparando esses dois termos, θ tende a ser, exponencial θ. Exponencial n ômega, exponencial 2n ômega, para esquecer, a mesma coisa aqui. Eu esqueci de tirar os log. Desculpe. Então, você tem uma relação desse tipo, menos nθ aqui, e você está concluindo, como eu afirmei aqui, que ômega é no máximo ômega mais θ sobre 2. Então, os dois juntos, obviamente, é uma impossibilidade, então isso contradiz essa hipótese aqui. Então, você conclui que θ era estritamente menor que zero, e então que depois de trocar f e f menos 1, faz a mesma coisa para a direção instável, ele está concluindo que A é uniformemente hiperbólico. Na outra direção, obviamente, é óbvio. Então, essa equivalência só me interessa, passando daqui para lá. Ok, bom, essa proposição tem um contexto mais geral, mas vai ser útil porque, com frequência, quando a gente vai querer checar a hiperbolicidade uniforme, a gente, de fato, vai só checar que os produtos das matrizes estão crescendo exponencialmente rápido. Então, ok. Agora, voltando no contexto de subchiffre de tipo finito,
vamos formular uma versão, em certo sentido, é uma versão do critério dos campos de Kohn e que é bastante específica a essa situação. Então, primeiro, o que está dizendo ainda nessa situação, o critério de campos de Kohn, critério de uniforme hiperbolicidade. Isso no momento, ainda nessa situação um pouco geral, o critério está dizendo que A é uniformemente hiperbólico, isto é, o cociclo é uniformemente hiperbólico, se e somente se existe epsilon e para cada x existe o intervalo. Alors, eu vou pensar, em vez de cône, como eu estou em dimensão 2, um cône, olhando no projetivo, é simplesmente o intervalo. Então, x vai ser o intervalo no projetivo de dimensão 1, P1 de R, tal que Hx aplicado a Hx, alors, eu vou dizer uniformemente, enfin, a vizinhança desse, alors, aplicando essa matriz do projetivo a esse intervalo, eu vou obter novo intervalo, eu estou olhando a vizinhança epsilon desse intervalo, eu quero que isso seja contido no intervalo, no ponto Fx. Intervalo, bom. Ok, intervalo obviamente não trivial, eu quero aqui. Eu não quero que seja todo P1, enfin P1 não é realmente um intervalo. Ok, isso é o critério usual, esse critério usual faz o intervalo depender de x. Vamos ver que nesse caso a gente vai obter uma situação intermediária, a gente, vai conseguir fazer que o cône, no certo sentido, não depende de x, mas o preço a pagar vai introduzir, não vai ficar um cône realmente, vai ficar chamado multicône, isto é, o i aqui vai ter várias componentes conexas. Então, vamos chamar de multicône. M é um subconjunto de P1 de R, que é, alors, M tem que ser diferente de P1 de R, não vazio, aberto, alors, eu quero finalmente que, alors, bom, isso é só para eliminar coisas estúpidas, agora, eu quero que M seja a união finita de intervalos abertos. Então, o número de componentes conexos de M é finito. E, finalmente, um pequeno, para evitar casos estúpidos, as componentes conexas de M, que são intervalos, então, abertos, têm fechos disjuntos. Tem fechos disjuntos. Ok, a coisa mais simples você pode imaginar. Então, aqui o P1. São intervalos abertos, é aqui um multicône com 3 componentes. Ok? Então, o primeiro teorema significativo para a teoria desses subshifts, enfin, desses cociclos nesse contexto. Então, o contexto é esse. Um subshift, uma vez, eu vou repetir uma vez por todas aqui, um subshift de tipo finito e
o ciclo acima que está dada por uma aplicação A de X que depende só da primeira coordenada, e que pertence a SL2A. Então, nesse contexto, A é uniformemente, então, eu ia dizer a família, agora A, o ciclo é determinado por um número finito de matrizes, uma para cada letra. Esse ciclo é uniformemente hiperbólico, se e somente se existe um multicone, o ponto que é independente, só depende da aplicação, tal que a imagem dele, por qualquer aplicação alfa, e o fecho da imagem é contido no multicone. Vamos dizer, nesse caso, que o multicone é invariante. Bom. Então, esse resultado eu vou mostrar no fim dessa aula hoje, se não ter tempo de... Não, eu provavelmente ter tempo de terminar a prova desse teorema. Mas antes de considerar a prova, eu vou comentar um pouco. Então, vai ser, além do interesse próprio do resultado, isso vai ajudar muito a entender como vão ser as componentes, em particular no caso do subshifts sobre dois símbolos. Porque, de fato, vamos ver que, com algumas restrições a mais que vão entrar, esse multicone vai, basicamente, ser único, digamos, pelo menos de um certo ponto de vista. E, então, as componentes conexas do multicone, em particular, só vão depender da componente conexa do conjunto de hiperbolicidade. Então, lembra que H é o conjunto de parâmetros que corresponde à uniforme hiperbolicidade. Então, por exemplo, o número de componentes de M vai ficar constante em cada componente de H. E vai ser um início de caracterizar as componentes. Alors, não só o número de componentes, mas o jeito que... Alors, essa expressão está dizendo que cada componente de M é mandada por cada matriz alfa e outra componente de M. Então, tem uma combinatória que vai entrar, do jeito que as várias matrizes a alfa vão mandar as várias componentes de M dentro de outras componentes. Então, essa combinatória vai ser uma característica das componentes do conjunto H. E, de fato, é isso que a gente vai fazer, mais ou menos, no caso do subshift, com dois símbolos, mas, digamos, serve de qualquer jeito em cada situação. Alors, desculpe. Eu formulei aqui, no caso, que sigma é o shift completo. Eu vou logo formular um resultado equivalente no caso do subshift. Aqui um shift completo sobre qualquer número de símbolos. Mas eu volto já para o caso. Então, bom, eu vou logo formular o resultado para subshift. De tipo finito, já que... então, nesse caso, a alfa é uniformemente hiperbólico. Desta vez, não podemos encontrar um só multicone, mas
podemos reduzir a dependência de x aqui a uma dependência da primeira letra. Isto é, se somente se existe uma família de multicone, cada M-alfa é multicone, mas agora vamos ter que olhar essa relação vai se escrever assim, para cada... Alors, essa notação quer dizer que são duas letras, alfa e beta, do alfabeto, tal que a transição de alfa para beta é admissível no subchiffre de tipo finito que eu estou considerando. Então, o subchiffre de tipo finito, como é completamente determinado pelo alfabeto e pelas transições admissíveis. Então, estou dizendo, para cada transição admissível, uma letra alfa para uma letra beta, eu tenho que ter que a imagem do multicone de nome alfa pela matriz A beta tem que ser contida no multicone de nome beta. Ok, então, é uma versão, digamos, desse resultado para chiffres completos. Ok, então, também isso dá uma combinatória, mas obviamente uma combinatória mais complicada, porque temos que levar em conta as várias componentes dos vários M-alfa, então, obviamente, é um pouco mais complicado nesse esquema aqui. Então, eu vou provar esse teorema. A prova desse teorema é muito parecida, só temos que adaptar a prova isso aqui, mas obviamente vai ter mais índices, então é mais complicado de escrever, por isso que eu vou ficar com esse teorema cuja... A prova não é mais complicada, é simplesmente que para escrever tem menos índices a escrever nesse caso que no outro. Senão a ideia é exatamente a mesma. Mas antes de entrar na prova desse teorema, eu vou dar um outro resultado, cuja prova vai ser dada na próxima aula. Então, eu vou considerar C uma componente de H. Então, o segundo teorema está dizendo alguma coisa a respeito do bordo de H, mas não exatamente o bordo de H, de fato, o bordo de uma componente do H. É uma questão que, em geral, continua em aberto, é saber se o bordo de H é a união dos bordos das componentes. A gente sabe que isso é correto para o shift completo, com dois símbolos, mas não nos casos mais gerais. O que acontece, de fato, é que, nesse caso, você não pode ter uma sequência de componentes se acumulando em nenhum lugar do espaço de parâmetro, quando isso pode acontecer nos outros casos. Mas depois o jeito de se acumular, digamos, não é tão claro também, então a gente não sabe também responder pela negativa. A gente poderia imaginar um ponto do bordo de H que não seja nos bordos das componentes, mas no momento a gente não tem também exemplos nessa direção. Bom, de qualquer jeito, esse teorema está falando não exatamente do bordo de H, mas do bordo de uma componente, qualquer componente, mas do bordo de uma componente do H. Do H. Então, um parâmetro assim, então, acontece no mínimo uma das duas possibilidades seguintes. Isso quer dizer que
poderia acontecer também as duas acontecer no mesmo tempo, eu não estou excluindo isso. Alors, vamos chamar o primeiro de periódico parabólico. Talvez é bom lembrar, nesse momento, a denominação para a matriz de SL2R. Uma matriz de SL2R é chamada de hiperbólica se o traço é estritamente maior que 2 em valor absoluto, elíptica se o traço é menor que 2 e parabólica se o traço é igual a 2. Às vezes eu vou também exigir que A seja diferente de mais ou menos identidade. Às vezes não. Eu vou especificar, digamos, mas às vezes eu quero distinguir o caso onde A é mais ou menos identidade dos casos onde não é. Então, aqui você não distingue. Então, o caso periódico parabólico quer dizer que existe um ponto X, o interro N. Então, X é periódico de período N para O. Então, X é uma sequência periódica de período N. E a matriz que corresponde a esse produto, enfin, o produto que corresponde a essa órbita periódica é parabólica. Obviamente, se A é uniformemente hiperbólica, como parâmetro, então, para cada X, isso é uma periódico para o shift, então, periódico de período M, como o produto correspondente tem que ser hiperbólico. Bom, uma condição necessária, mas que, em geral, não é suficiente. Então, quando você vai para o bordo, esses produtos poderia continuar hiperbólico ou pode, no máximo, ficar parabólico, mas certamente não vai poder ficar elíptico. Então, aqui eu estou dizendo que um dos produtos fica parabólica, então isto é uma obstrução visível para perder a hiperbolicidade. E a segunda possibilidade, de fato, vamos ver mais tarde, não hoje, vamos ver que tem certas componentes C, tais que isso seja a única obstrução possível. Qualquer ponto no bordo de C vai exibir um produto parabólico no longo de uma órbita periódica. Mas, do outro lado, existem componentes, existem exemplos também, tal que outro fenômeno acontece, sem necessariamente esse acontecer, então, é uma conexão heteroclínica. Desta vez existe X, Y, M, são pontos periódicos, então X, desculpe, eu vou seguir minhas notações, vou chamar aqui de sigma X KL os períodos. E existe também um ponto Z. Alors, esse ponto Z, precisamente, é o ponto heteroclínico dessas duas órbitas periódicas. Isto é, existe Z e M, tal que Z pertence à variedade estável local de X. Deixa eu checar como eu anotei. Não, eu botei oui, aqui e aqui sigma menos n WS log Y.
Alors, estou usando a notação usual. Então, a variedade estável de X é o conjunto de sequências Z que coincide com X em tempo positivo, enquanto a variedade instável, desta vez cuidado que é o tempo estritamente negativo. Então, esse ponto coincide com X do passado. Depois tem N letras mais ou menos arbitrárias, e depois vai coincidir com Y no futuro. Ok? Então, é de fato uma órbita heteroclínica entre essas duas órbitas periódicas, e a relação, o que está acontecendo é que quando você toma, nesse caso hiperbólico, vou chamar de UA a direção instável, e SA a direção estável. No projetivo, como pontos do projetivo. Então, eu vou tomar a direção instável correspondendo a n de x, a direção da órbita do x, não a n, a k, desculpe. Depois eu vou aplicar a n aqui, a m, e desculpe, esse é m. Eu vou aplicar m vezes o ciclo para chegar aqui, e eu pretendo que isso vai ser igual à variedade estável do AL de Y. Eu vou checar que eu não escrevi nenhuma besteira. Sim. Bom, você pode ver que isso também, se isso acontecer, é também uma obstrução óbvia para a uniforme hiperbolicidade. Porque se você considerar esse vetor, essa direção aqui, essa direção é exponencialmente contraída no passado, por ser na direção instável dessa matriz A4X. Eu estou olhando no longo da órbita Z, obviamente. No longo dessa órbita Z, no passado a órbita coincide com Y, não, com X, desculpe, coincide com X, a direção é a direção instável do X, então essa direção vai ser exponencialmente contraída. Depois, seguindo essa direção, eu vou chegar nessa direção, o Z coincide com Y no futuro, então essa direção vai ficar exponencialmente contraída de novo no futuro. Então, teria uma direção que é exponencialmente contraída tanto no futuro como no passado. Isso é, obviamente, incompatível com a decomposição usual, estável e instável, de hiperbolicidade uniforme. Okay. Então, isso que vai ser a outra, digamos, obstrução, e o teorema diz que só tem essas duas, pode ter juntos com várias órbitas. Não estou dizendo que um vai excluir o outro. Estou dizendo que um dos dois tem que acontecer. Ok? Bom, e depois vamos ver que, de fato, isso vai ser bastante óbvio que isso vai acontecer. Que isso acontece, tem exemplos, eu ia dizer, triviais e exemplos menos triviais. Isso a gente vai ver também mais tarde. Ok, uma consequência disso alors, de fato, uma consequência não só disso, mas
eu vou dizer também que os inteiros qui apparaissent aqui, alors qui sont K, L, M, N, enfin N do primeiro e K, L, M do segundo, hein, sont menor ou igual que uma constante, enfin, constante que depende só da componente que você considerou. Uma vez você fixou a componente, então você pode limitar os inteiros que vão aparecer nessas propriedades. Então, como corolário, de fato, você vai obter que qualquer componente, ou C, qualquer bordo de componentes, são conjuntos semi-algébraicos. Semi-algébraico, se quer dizer, você pode definir o conjunto através de igualdades e desigualdades polinomiais. Eu vou explicar, quando eu não vou mostrar esse teorema nem o corolário agora, mas seja na quarta, seja na sexta, eu não sei bem, quando eu explicar essa prova, eu vou explicar um pouco mais sobre conjuntos semi-algébraicos. Mas é uma categoria de conjuntos bastante boa, num certo sentido. Certamente exclui várias patologias para tudo que é bordo. E só uma observação, que o conjunto H, o próprio conjunto H não é semi-algébraico, porque uma propriedade básica de conjuntos semi-algébraicos é que eles têm um número finito de componentes conexos. Vamos ver, até nos casos mais triviais de subshift com dois símbolos, não trivial, mas o caso mais simples, no caso do subshift com dois símbolos, que o número de componentes do H vai ser infinito. Então, em particular, um conjunto com um número infinito de componentes conexos certamente não é semi-algébraico. Mas as componentes individualmente vão ser semi-algébraicas. Bom, o que eu quero fazer no final dessa aula é demonstrar esse teorema, pelo menos a primeira parte, a versão shift completo, já que, como eu falei, a prova para subshift é realmente a mesma, adicionando vários índices. Ok, então eu vou apagar isso. Esse segundo teorema, a prova só vai aparecer amanhã, na quarta, ou talvez na sexta, eu não sei bem. Nesse último teorema que você trabalhava, Oui? é fundamental ser um shift de tipo finito, não basta ser uma taxa clínica, ser como periódico na base. Digamos, eu não sei responder. A gente está provando nesse. A gente está usando, mas eu não sei até que ponto pode ser. Eu tenho que pensar. Eu não sei responder assim. Eu não sei até que ponto, de fato, é geral. Enfin, bom, você vai ver a prova e você vai ver onde aparece, digamos, que um subshift de tipo finito. Temos uma finitude, digamos, de... O problema é que a gente vai, para isso, usar o primeiro teorema e... Bom, você vai ver um pouco. Hein? Vamos... Tem uma finitude a certa altura. Eu não sei até que ponto você pode recuperar essa finitude, mas tem uma finitude essencial na prova que, bom, cada vez que você vai ter essa finitude, você vai conseguir alguma coisa semelhante. Mas eu não sei responder, mas, em geral, em que contexto você tem essa finitude. Ok, então, existência de multicone. Tem duas direções.
uma que é mais, as duas, não, esse teorema não é difícil, hein? Mas, digamos, passo é mais fácil. De qualquer jeito, é útil lembrar que é a métrica de Hilbert, e a métrica de Hilbert, no contexto muito simples, hein? Em intervalos de P1, aqui, intervalos abertos de P1, como que é? Bom, eu lembro que a razão cruzada de 4 pontos, eu sempre pensar que os pontos estão ordenados assim. Então, é por definição, alors, é bom momento para não errar na escolha de qual das várias possibilidades eu vou usar. Sim, C menos A sobre B menos A vezes D menos B sobre D menos C. Então, é um número que é sempre maior que 1, do jeito, com essas condições. Então, em geral, se eu estou com um intervalo AB e que eu estou tomando 2 pontos dentro dele, alors aqui um intervalo A, mas depois a gente pode trocar por elementos de SL2A, a distância relativa ao intervalo AB entre os pontos x, y é simplesmente o logaritmo da razão cruzada, na ordem necessária. Então, isso que é a métrica de Hilbert. Então, você tem as propriedades seguintes. Invariância por a ação de SL2A. Se I um intervalo aberto de P1 e XY são pontos do intervalo. O fato que DI é menor que DJ se J é contido em I, obviamente a restrição aqui a J, hein? E que você vai ganhar alguma coisa então, C menor que 1, estritamente menor se J é o fecho de J é contido em I. De fato, você pode exprimir essa constante em termos do diâmetro de J. Isso que é a mesma coisa dizer que J tem diâmetro finito em I, e a constante é relacionada com o diâmetro. Então, botando juntos essas coisas, os dois aqui, você vê que se você tem uma aplicação A, eu vou usar isso com frequência, hein? Se A é uma aplicação que AI é o fecho do AI é contido no J, hein? Você vai ter que D J de I não, DJ dAx a Y é menor ou igual que constante DI de I XY. Ok. Ok. Então, há uma direção que é mais ou menos imediata, mas onde eu vou usar a proposição que introduzi no início, e assume que o multicone existe. A coisa que está precisando um pouco mais de trabalho é construir um multicone quando A é uniformemente hiperbólico. Mas a primeira direção assume que existe esse multicone satisfazendo essa propriedade. Então, assume que M multicone satisfaz a alpha M e
para tudo alfa. Então, bota a métrica de Hilbert em cada componente de M. Então, usando essa propriedade que está aqui, você vai ver que existe uma constante menor que 1, tal que, bom, D sendo essa métrica de Hilbert, se você toma x, y, m, mas na mesma componente, para ter uma distância finita, então a distância de... Alors, obviamente, essa condição implica que as imagens continuam na mesma componente, e além disso, usando isso, vamos ganhar um fator C. Alors, você também vai observar que existe também uma constante C, tal que o diâmetro de alpha M, alors, das componentes conexas de cada alpha M é menor que C, então isto é, para cada alpha e cada componente. Simplesmente porque é compacto, tem um número finito de componentes conexas. Então, tem cada vez um número finito de coisas a considerar. Então, tem uma constante que é uma limitação para os diâmetros das várias componentes das imagens disso aqui. Então, quando você vai iterar essa propriedade, você vai ver que o diâmetro dos produtos das componentes conexas de M, eu tomo qualquer componente de M e eu vou iterando por qualquer produto de matriz, a n de x que vai aparecer. Então, a primeira vez eu vou pegar alguma coisa que tem diâmetro limitado e depois esse diâmetro vai ser contraído por uma constante C menor que 1, então vai exponencialmente e uniformemente para zero. Essa propriedade certamente implica que a norma de a n de x vai exponencialmente para o infinito. Porque o diâmetro aqui, o diâmetro para a métrica de Hilbert, mas a métrica de Hilbert num compacto de um intervalo fica equivalente à distância usual. Então, esse diâmetro pode ser pensado também como o diâmetro usual dessa componente. Então, se um cone, um intervalo dado é contraído por um fator exponencial, por uma certa matriz, isso quer dizer que a matriz correspondente tem tamanho exponencial. Chamamos de SL2R. Ok? Ok, isso então implica que hiperbolicidade uniforme. Pela proposição inicial que eu expliquei. Ok. Então, bom, isso é a parte, digamos, importante, mas não a mais interessante, num certo sentido. Na parte, queremos checar, queremos construir esses multicones. De fato, vamos construir primeiro alguma coisa que é até mais interessante que
o multicone, enfin qui va ter um papel que é mais intrínseco. O multicone, pela própria definição, essa propriedade é uma propriedade aberta com relação a M. Se mudar um pouquinho M, as extremidades das componentes do M, obviamente as componentes continuam a ser satisfeitas. Então o M não está, digamos, não está realmente completamente bem determinado por essa propriedade, que vai aparecer. Vamos ver que M obter M tomando, como chama, épaississement, thickening em inglês, a palavra em português está me faltando. Thickening. Thickening. Thicken. Épaississement em francês. Thickening. Épaississement em francês. Engordamento, oui, não é exatamente a mesma coisa. Oui. Bom. Não? Bom. Eu não conheço a palavra. Bom, então, vamos ver. Vamos obter um conjunto um pouco menor que o M, e vamos obter o M tomando uma pequena vizinhança dele. Alargar, oui, alargamento. Oui. Alargamento é bom, sim. Alargamento. Ok, o que a gente vai fazer? Então, bom, primeiro deixar escrever ES de X, eu já usei, eu acho, essa notação, mas, digamos, vai ser a direção estável no ponto X, do mesmo jeito para EU de X. Okay? Então, eu vou começar com os conjuntos KS e KU, que são as imagens, o conjunto de todas as direções estáveis possíveis para todos os pontos X. Okay? Então, são conjuntos compactos, não vazios, eu estou pensando nisso em PU. Né? Compactos, não vazios. Alors, aqui eu vou usar, aqui queria complicar um pouquinho mais no caso do subshift, teria que botar índice aqui e olhar só parte do subshift correspondendo a uma coisa dada do símbolo zero, mas agora eu vou usar o fato de ser não disjuntos. Disjuntos porque você sempre pode combinar qualquer passado com o futuro. O que você sabe é que para cada X você tem que esses pontos são distintos, ok? Do outro lado, o ES de X só depende de Xn para n maior ou igual de zero, e EU de X, de fato, só depende de Xn para n estritamente menor que zero. Iterando para trás, você começa aplicando A menos 1, o símbolo X menos 1. Ok? Então, como no caso do shift completo, eu posso combinar qualquer futuro com qualquer passado, independente aqui, de fato, eu vou obter que esses conjuntos são disjuntos. E aqui, iria, como eu falei, complicar um pouco, teria que introduzir índice e explicar no caso do subshift. E por isso, de fato, que o resultado não fica completamente igual no final. Então, temos esses dois conjuntos aqui. Uma observação também é que KS é obviamente a imagem, KU, desculpe, é a imagem dos alfa de KU, enquanto o KS é a imagem dos alfa menos 1 de KS.
Ok. Então, eu vou, a partir de KS e KU, fabricar dois conjuntos U e S, que eu vou chamar de núcleo instável aqui e estável aqui, que vão ser conjuntos que continuam com um pouco as mesmas propriedades, mas que são mais simples. O problema desses conjuntos aqui, que em geral são conjuntos de Cantor, são imagens por aplicações contínuas de conjuntos de Cantor. Então pode ser complicado. Okay? Do outro lado, o fato de ser disjuntos quer dizer que a disposição deles não é tão complicada, porque um tem que cair nos buracos do outro, e por capacidade só pode ocupar um número finito de buracos. Então a gente vai se aproveitar dessa propriedade para, de fato, construir conjuntos mais simples aqui, que contêm KS e KU. Então U, de fato, vai conter KU, S vai conter KS, mas vai ser mais simples. E vai continuar sendo intrínseco. A coisa mais simples é dizer que, por definição, então, definido assim, o complemento de U, então o complemento de U vai ser fechado. O complemento de U vai ser aberto e, de fato, é a união das componentes conexas do complemento de KU. Então, a gente toma o KU. Eu vou fazer o desenho. Aqui é o KS. Digamos que o KU é disjunto. Pode ser um pedaço aqui, pedaço aqui, pedaço aqui. Então, vamos considerar as componentes. Então, se eu tomo as componentes do complemento do KS, eu vou ter várias componentes, algumas, a maior, todas menos um número infinito, não vão encontrar KU. Eu só vou guardar aquelas que encontram o KS, desculpe, que encontram KS. Então, aqui, isso corresponde que eu vou guardar nessas componentes. Então, as componentes do complementar seria essa aqui. E isso é o complemento do U. Então, o U é um tipo, envelope convexa, não é envelope convexa, obviamente, porque estou no... Mas, e a mesma coisa, obviamente, simétrica, complemento do KS, que encontra KU. Ok? Então, nesse caso, as componentes de S seria S. Ok. Então, temos as propriedades seguintes. S, U são compactos, continuam disjuntos. S, U tem um número finito de componentes conexas, e essas componentes são alternadas, isto é, vai se encontrar sucessivamente para a ordem cíclico uma componente do S e uma componente do U. Então, em particular, S e U vão ter o mesmo número de componentes. Então, isso é consequência simplesmente de KS e KU ser disjuntos e compactos. Você poderia dar essa definição para cada par de compactos disjuntos, não vazios, e você vai obter essas propriedades.
Isso não tem nada de dinâmica nessa afirmação. A parte da dinâmica que vem dessa propriedade aqui é que se você olha S, de fato, não, desculpa. Eu não vou ter uma coisa tão forte que isso, mas eu vou ter uma coisa quase tão forte, que vai ser suficiente para nós. Desculpe, é U aqui. E alfa menos 1S é contido MS. Então, e a direção, o núcleo instável é invariante positivamente, o núcleo estável invariante em tempo negativo. Como checar isso? Se você toma J, uma componente conexa do complementar de U, eu quero mostrar que a alfa menos 1, já que eu tomei o complementar, de J está contido em U, no complementar, desculpa. Se eu mostro isso, claramente eu vou mostrar isso. Já dizer que uma componente do complementar de U, isso implica que J não encontra KU, já que U era o complemento de U é uma união de componentes do complementar de KU, mas que J encontra KS, porque as componentes eram precisamente aquelas que encontram o KS. Agora, quando você usa essas propriedades, você vai ver que a alfa menos 1J vai encontrar de novo o KS. Eu tomei a imagem disso por alfa menos 1. Eu usei que alfa menos 1 de KS era parte de KS. E também que a alfa menos 1J intersecção com KU continua sendo vazio, porque se eu tivesse um ponto aqui, tomando a imagem dele por A alfa, iria me dar um ponto aqui. Desta vez usando que A alfa KU é contido em KU. Ok? Então você tem essas duas propriedades, mas essas duas propriedades claramente implicam que isso vale. Alfa menos 1J é um intervalo disjunto de KU, então contido de uma componente de KU, e que encontra KS, então, que é contido no complemento do U. Ok? Ok, então, temos esse núcleo aqui, que é uma coisa bem simples, porque é uma união finita de intervalos compactos, e junto com o S, que mais ou menos está nos buracos do U, você tem que pensar que tem propriedades duais, tem uma propriedade bem agradável. Nós estamos quase, o M, o multicone, é basicamente um pequeno, é um alargamento do U. Aqui não temos ainda essa inclusão compacta, é por isso que não podemos tomar o M igual a U, mas uma vez que a gente vai tomar um pequeno alargamento do U, vamos obter um multicone. Então, o fim da demonstração não é difícil, é elementar. Então, como construir a construção do M? Então, você bota a métrica de Hilbert nas componentes do complementar do S. Então, o U é um compacto, isso é aberto. Então, é uma união de intervalos abertos disjuntos.
Então, cada U é contido nisso. Né? Então, vamos obter M como pequena vizinhança do... Está aqui. Isso aqui. C'est nessa parte. Então, eu vou chamar de... Alors, UI vai ser o nome para as componentes de U. E UI de epsilon vai ser a vizinhança para essa métrica de Hilbert, uma epsilon vizinhança de UI. Cada UI vai ser contido numa componente VI, vamos chamar disso de V. As componentes de V são os VI, cada componente aqui contém uma componente, há propriedades de componentes alternadas aqui. Então, em geral, se eu estou com uma relação assim, que vem de uma relação assim, cada componente vai ser mandada por outra componente. Então, uma relação A alfa UI contido o J vai implicar como isso vai primeiro implicar que o alfa VI é contido em VJ, isso é consequência dessa relação, desta vez. E passando no complementar. E os dois juntos vão implicar que as epsilon vizinhanças são preservadas para cada epsilon. Porque isso é a propriedade da métrica de Hilbert que eu lembrei. Qualquer aplicação de SL2 vai diminuir no sentido largo, aqui não estou usando nenhuma constante 1, vai diminuir a distância de Hilbert, não aumentar a dimensão da métrica de Hilbert. Então vamos ter isso. Bom, isso já é para dizer, se eu vou tomar um alargamento de U, um alargamento seguindo a métrica de Hilbert por uma vizinhança epsilon, e vão continuar a ter alguma invariância. A invariância que eu tinha para o U vai persistir para essas vizinhanças para a métrica de Hilbert. Mas eu quero ganhar um factor. O factor eu vou ganhar observando que o seguinte, que eu não posso ter pontos fixos. Eu pretendo que se a alfa... alors, desta vez eu vou botar um produto. Algum produto aqui aplicado a alguma componente vai... Alors, desta vez eu estou assumindo que é o mesmo índice, a mesma componente. Isso sempre acontece para algum J. Isso, a invariância diz que para cada I, para cada alfa, existe um J, tal que isso acontece. Agora, estou dizendo, se você está caindo na mesma componente, de fato, isso implica que você ganhou alguma coisa. Desculpa, você está estritamente contido, simplesmente porque então, o I está aqui, uma vizinhança está aqui. Se isso, se não tivesse isso, uma das extremidades dos UI de epsilon seria um ponto fixo para essa matriz. Seria uma direção invariante, mas por construção, U contém todas as direções US, as direções invariantes por qualquer matriz que é um produto, e, por construção, contida seja em U, seja em S.
Bom, aqui a gente começou tirando o S, tomou a vizinhança no complemento do S, e aqui estamos fora do U também. Ok? Então, como não podemos ter um ponto fixo por qualquer matriz assim fora dos U, qualquer relação desse tipo tem que ser uma inclusão estricta nas extremidades. Alors, de fato, eu vou usar isso para dizer que vou ganhar o epsilon linha, epsilon vai ser fixo, para cada epsilon, existe um epsilon linha, tal que isso vai acontecer, alors, para ter alguma uniformidade, eu tenho que limitar o M que aparece aqui. Alors, M, aqui vai ser menor ou igual que o número de componentes do U. Ok? Então, se eu limito o M, eu limito o número de produtos que pode aparecer aqui, então, a inclusão estrita que eu escrevi implica, por compacidade, que essa afirmação, que cada vez que você dá epsilon, existe o epsilon linha, desculpe, quando eu falei, obviamente, menor que epsilon, senão não está muito interessante. Ganhando alguma coisa. Ok, então, oui, dá para terminar. Vou apagar aqui. Bom, então, finalmente, vou definir, alors, agora eu boto mais um índice aqui, paramètre delta aqui, como a união, alors, a união sobre todos os x sigma, isto é, todos os produtos possíveis de n matriz, de ANX, aplicado a U de delta. Então, tomando essa vizinhança, vizinhança de delta, vizinhança do U, e depois tomando as imagens por todas essas matrizes e definindo isso. Ok? Então, eu pretendo duas coisas. Uma coisa elementar que vem imediatamente dessa definição, que isso é contido em U n mais 1. Estamos com... Bom, isso é claro da definição. Que é correto, que vai precisar um pequeno argumento, é que o n, alors, desculpe, vou dar um nome a esse número de componentes, L, digamos, que o L de epsilon é contido em U de epsilon linha. Epsilon e epsilon linha sendo relacionados assim. Então, a razão é a seguinte: quando você olha uma componente aqui, você tem que considerar o AN de x aplicado a U I delta, a L de x, desculpe. Então, estou aplicando a definição. Aplicando a definição aqui, e a epsilon, desculpe, já que eu tomei epsilon. O ponto aqui, que eu estou um produto aqui, então, esse UI é um produto de L matriz, ok? Mas esse UI vai ser mandado em vários UJ, e como eu tenho um produto de L matriz e que tem no máximo L componentes conexas, vai aparecer duas vezes a mesma componente no longo desse produto. Okay? Uma vez, então, enquanto aparece um J no longo do produto em dois momentos diferentes. Okay? Pode ser nas extremidades ou pode ser no meio, mas não aparece. Okay? O ponto que tu comecei com a epsilon vizinhança,
e vou persistir com a epsilon vizinhança, e entre as duas ocorrências do mesmo índice aqui, vou aplicar essa relação aqui, usando que agora é o mesmo índice, para passar numa epsilon vizinhança aqui, e acabar depois conservando, simplesmente pelo fato da distância de Hilbert não aumentar, guardar o mesmo epsilon. Ok? Então, finalmente, eu estou obtendo que essa propriedade aqui, junto com essa, e agora o M, para definir o multicone, eu vou simplesmente escolher uma sequência de índices. Eu vou começar com epsilon, alors, epsilon que eu vou chamar epsilon L, puis depois, não, digamos, até o epsilon 0, que vai ser o epsilon linha. Então, epsilon continua o mesmo. Epsilon linha é aquele que foi determinado aqui. Eu vou escolher vários números intermediários, esse número aqui, e eu vou considerar M, que é a união de n igual a 0 a L menos 1, de UN de epsilon n mais 1. Com essa definição de UN, já com essa definição, eu vou obter que A alpha M, então, eu vou aplicar a primeira propriedade aqui para obter a união de 0, UN mais 1 de epsilon 1, então, de 0 a L menos 1, então essa união é a união de para L de UN, de epsilon N. Então, quando eu vou comparar, eu vou usar agora a segunda propriedade para dizer que, bom, quando eu comparo os termos por bom, é óbvio que UN de epsilon L, oui, de epsilon mais 1 é estritamente contido nesse nível, eu tenho que comparar as extremidades, onde eu tenho U0, n igual a 0 de epsilon L, que era epsilon, que eu tenho que comparar com UN, na outra extremidade, UL, desculpe, de epsilon linha, oui, desculpe, se você checar o argumento, você pode botar isso aqui. Então, isso vai permitir concluir finalmente que esse M satisfaz de fato, que A alpha M é de fato estritamente contido em M. Bom, a parte mais interessante da demonstração, a parte final, é realmente a construção que a gente vai usar bastante nas aulas a seguir, são esses núcleos estáveis e instáveis, que até certo ponto, não até certo ponto, eles estão muito mais intrínsecos, o ES, que o próprio multicone, que é útil como caracterização, mas de fato essas SEU vão ser mais importantes. Ok, então, na quarta, eu vou mostrar. Eu não decidi ainda se eu estou primeiro mostrando a prova do segundo teorema, ou talvez mais explicando a descrição do conjunto de hiperpolicidade no caso do shift com dois símbolos. Vai ser um dos dois, mas eu não sei ainda qual primeiro. Ok, então, obrigado e até quarta. Sim. Hã? No teorema 2. Sim. Você consegue provar em geral que ou tem hipervelocidade ou tem uma órbita parabólica ou ciclo euclídeo, não só na fronteira do ciclo parabólico, dando tudo possível? Não pode ser tudo elíptico, não? Imagino. É natural pensar que isso não é o que quiser, mas...
Não, mas se eu estou começando com matriz todas as rotações, eu... Bem, mas aí perturbando se você está começando... O problema é que uma vez que tem matriz elíptica, vamos ver, de fato, eu não sei se isso responde à sua questão, mas para dois símbolos, vamos ver de fato que uma vez você não está no bordo do H, automaticamente vai ter um produto elíptico, realmente elíptico, que é ainda mais longe de ser hiperbólico. Isso, em geral, a gente não sabe completamente mostrar isso, mas a gente sabe mostrar isso para o aberto denso. Nós sabemos, então, bom, uma vez você não está no bordo de H, é mais natural olhar se existem produtos elípticos, e de fato é isso que vai acontecer. Bom, no bordo do H, obviamente... Alors, aqueles multicones são no ponto periódico, quer dizer, na órbita ciclospórica. Desculpe? Se tivesse aqueles multicones para a matriz hiperbólica, vamos dizer, uniformemente você tem que as matrizes hiperbólicas são hiperbólicas, mesmo perturbando, ela continua hiperbólica. Isso não dá para concluir publicidade, certo? Então, quais matrizes? Os alfa? Não, attends. Sim. Aquelas associadas a pontos periódicos. Mas tem um número infinito. Se todas as matrizes associadas são estavelmente hiperbólicas, eu acho que sim, no sentido que eu respondi que então, eu falei que no complemento você vai encontrar um produto elíptico, então isso quer dizer se você não consegue perturbar para criar um produto